Último Adeus 2. O navio desatraca. Imagina um grande desastre sobre a terra. As lições levantam voo. Agudas. Pânicos felinos debruçados na murada. E na deck chair. Ainda te escuto folhear os últimos poemas com metade de um sorriso. Isto é Ana Cristina César em A Teus Pés. Olá, caros leitores! Eu sou a Cadu Calendo, lugar para todos os tipos de leitores e lugar recheado de recomendações. E hoje vamos falar sobre A Teus Pés, de Ana Cristina César. Inclusive, vai ser super diferente para o canal, porque é um livro de poesias e são poesias um tanto diferentes. E também, antes de tudo, eu vou avisar que este vídeo eu não recomendo para uma galera assim mais jovem, e esse livro também, porque vai ter alguns assuntos fortes que eu vou abordar aqui, então espero que vocês não se importem. Vai ser um pouquinho diferente hoje. Bom, Ana Cristina César nasceu em 1952, no Rio de Janeiro, e foi licenciada em letras pela PUC, trabalhando em diversas áreas dentro desse campo, como por exemplo, tradução, chegou a ser professora, crítica literária, poetisa, e infelizmente em 1983 ela morreu vítima de suicídio. Dentro das suas obras, Ana Cristina César trabalhava muito a intimidade, uma intimidade um tanto diferente. Ela participou, inclusive, de um conjunto de escritores de um movimento chamado Poesia Marginal, que surgiu lá naquela época que tinha muita repressão, na década de 70. É uma geração que você pode encontrar também como geração mimeógrafo. Há quem diga que A Teus Pés é um conjunto de obras que encaminham a autora para o suicídio, como se fosse um ultimato, uma última carta, como se ela fosse uma suicida. Tudo bem, isso é uma visão. E a própria Ana Cristina César acreditava que quando se escrevia para mobilizar alguém. E isso nos deixa uma dúvida, né? Em diversas partes, acredito eu que os nomes que ela coloque aqui, a maioria possa ser anônimo. Por exemplo, o My Dear, lembrando que este livro é dividido de uma forma um pouquinho diferente, como se tivessem capítulos realmente assim. Aí a gente tem o A Teus Pés, que é justamente o título do livro também, Cenas de Abril, Correspondência Completa e Luvas de Pelica. E aqui no Correspondência Completa a gente vai encontrar o My Dear, que possui uma espécie de destinatário. Eu não vou ler tudo porque, olha, é um pouquinho comprido, acho que vai custar um pouquinho do nosso tempo, né? Tem um pouquinho mais do que eu mostrei pra vocês. Cita pessoas, cita Gil, Chris, Mary. Quem afinal são essas pessoas? Gil está sempre jurando ou me fazendo jurar, e depois você ainda diz que eu não correspondo, ainda aguardando. Aí aqui logo em seguida vem até a assinatura dela como Júlia. E aí a gente acaba se dando conta de uma intimidade completamente aberta, né? O que intriga um pouquinho. Por exemplo, não quero que leia a nossa correspondência, por favor. Tenho paixão, mas também tenho pudor. Se ela não quer que lê a correspondência, por que ela escreveu isso? Exatamente, uma espécie de performance que ela tá montando pra gente. Em diversas partes, eu sinto como se fosse um jogo completamente performático, teatral e dramático. E eu resolvi trazer pra vocês a poesia que mais me chamou a atenção, assim, pra fazer uma rápida análise sobre o livro como um todo também, né? Essa representando. O mais curioso é que ela é meio que escrita em forma de diário, só que ela também é dividida em tópicos. 1, 2, 3. Parece que são 3 momentos diferentes do dia. E ela se chama Arpejos 1. Acordei com coceira no ímen. Num bidê com espelhinho, examinei o local. Não surpreendi indícios de moléstia. Meus olhos leigos na certa não percebem que um ruge a mais tem um significado a mais. Passei pomada branca até que a pele, rugosa e murcha, ficasse brilhante. Com essa, murcharam igualmente meus projetos de ir de bicicleta à ponta do arpoador. O selim poderia reavivar a irritação. Em vez, decidi me dedicar à leitura. 2. Ontem na recepção, virei inadvertidamente a cabeça contra o beijo de saudação de Antônia. Senti na nuca o bafo seco do susto. Não havia como desfazer o engano. Sorrimos o resto da noite. Fala o tempo todo em mim. Não deixe Antônia abrir sua boca de lagarta beijando para sempre o ar. Na saída, nos beijamos de acordo, dos dois lados. Aguardo a crise aguda de remorsos. 3. A crise parece controlada.
Passo o dia a recordar o gesto involuntário. Represento a cena ao espelho. Viro o rosto à minha própria imagem sequiosa. Depois me volto. Procuro nos olhos dela signos de decepção. Mas Antônia continuaria inexorável. Saio depois de tantos ensaios. O movimento das rodas me desanuvia os tendões duros. Os navios me iluminam. Pedalo de maneira insensata. Acho que talvez vocês tenham percebido que um pouquinho de Ana Cristina César, né, talvez possa ter uma representação em algum tipo de grupo feminista, né? Inclusive aqui o que eu percebo é que ela explora muito bem a intimidade feminina. Mas a intimidade mesmo, aquela que parte do âmago, isso faz parte da performance dela e ela nos expõe isso. E é impressionante pra mim como, ao mesmo tempo que é íntimo, também é super exposto pra gente. É literalmente um livro aberto pra quem tá lendo. E muitas vezes é uma tradução em acessos de coragem, né, que ela teve para sentimentos nossos, dúvidas nossas. E o texto, não só o texto, mas como também o livro, é recheado de revelações e ocultamentos das coisas que as pessoas, a sociedade considera extremamente íntimas, né, digamos assim. Inclusive, a intimidade é uma coisa, de certa forma, moldada, né, pela sociedade. O que é íntimo ou não. E o que eu percebo aqui, como em diversos textos deste livro, é que há uma certa confidencialidade, porque ela já chega sendo direta e utilizando uma linguagem mais coloquial. Sei lá, foi super direta aqui. Acordei com coceira no ímã. Dá a impressão de que ela diz assim, tem algo me incomodando. E isso convida o leitor ou a leitora a entrar naquilo e procurar entender esse tipo de enigma. Até porque isso me faz pensar, se ela escreve para mobilizar alguém, para quem ela espera que leia isso, o que ela espera que a pessoa sinta. Tem uma coisinha que eu reparei aqui, que são duas figuras que se repetem duas vezes. Eu não sei se você, caro leitor que está assistindo, pensou nisso também, né? Porque provavelmente foi muito rápido para poder analisar. Eu tive que ler e reler esse texto para poder notar determinados fatores. No bidê com o espelhinho, examinei o local. Isso ela diz na parte 1. Já na parte 3, ela fala: passo o dia a recordar o gesto involuntário. Represento a cena ao espelho. O espelho, nesse tipo de leitura, é sinônimo de reflexão. Ou seja, ela utiliza essa reflexão, esse espelho, duas vezes. E outro elemento também que aparece pra mim duas vezes é a bicicleta. Note, na primeira parte, logo depois dela falar sobre ter analisado a área com um espelhinho, ela diz: com essa, murcharam igualmente meus projetos de ir de bicicleta à ponta do arpoador. E logo no final, né, ela não diz explicitamente que é uma bicicleta, mas a gente não é bobo, a gente entende que é uma bicicleta. O movimento... saio depois de tantos ensaios. O movimento das rodas me desanavia os tendões duros. Os navios me iluminam, pedalo de maneira incessata. A gente percebe que a bicicleta aparece de novo. Parece que ela abriu e fechou o texto, como se tivesse uma espécie de reflexão, decisão, reflexão, decisão. E ambas mostram mudança. O fato de você pedalar, de você andar de bicicleta, ver os navios se afastando, há uma passagem de tempo. E literalmente, sob encenações, a gente tem essa reflexão e essa dramatização que a autora nos traz. E eu sinto como se fosse uma intertextualidade, porque esse livro, esses textos por inteiro, por mais verdadeiros que sejam, também são encenações que estão sendo mostradas para nós. É como se esse livro fosse o palco, a apresentação dela, e nós estivéssemos assistindo, por mais real, autobiográfico que seja. E sinto que essa encenação é predominante nos textos da autora, essa dramatização também. E antes de ler A Teus Pés, você tem que entender que diversas coisas por aqui são muito metafóricas. E cada um realmente pode entender de uma maneira, porque, assim, ela jogou e foi embora, literalmente. E tem alguns poemas aqui que, pra mim, assim, muitas vezes não fizeram sentido e aí eu tive que reler. Sim, eu reli diversas poesias deste livro para poder fazer análise, para poder entender e adquirir alguma visão. E eu creio que seja uma visão só minha. Por exemplo, esse aqui, dá a impressão de que ela fez um dadaísmo, pegou aquelas palavrinhas do dicionário, do jornal, saiu recortando e jogou. Por exemplo, Poliquelo e Motorista Osmar. Dramas rápidos, mais intensos. Fotogramas do meu coração conceitual.
De tomara que caia azul marinho. Engulo desaforos, mas com sinceridade. Sonsa com bom senso. Atenta na praça. Artista da poupança. Absolutely blind. Tesão do talvez. Salta pocinhas. Água da boca. Anjo que registra. O nome deixa é sumário. Cada um vai ter uma visão lendo, e algumas coisas aqui são simplesmente diálogos que ela saiu, tacou deixando no ar. São, assim, coisas bem curtas. Por exemplo, ela simplesmente escreveu aqui: preciso voltar e olhar de novo aqueles 2 quartos vazios. Aí que deixa a gente naquela reflexão, sabe? Bom, é isso, caros leitores. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueçam de deixar um likezinho, um comentário legal para poder a gente se falar melhor. E também deixem suas perguntas caso vocês estejam interessados em alguma coisa sobre edição, sobre Ana Cristina César, sobre algo que eu não falei, que eu deixei de falar o que eu falei mal. Falem mal, falem bem, falem de mim, pelo menos nos comentários. Eu até recomendo A Teus Pés, de Ana Cristina César. Foi muito interessante ter lido, eu saí completamente da minha área de leitura. Eu realmente tive que ler este livro para estudar, um livro que eu não leria se, assim, tivessem tacado pra mim, sei lá, se tivessem exposto também num vídeo como eu tô fazendo agora. Até porque é um tipo de leitura voltado pro feminismo, pra atividade, é uma coisa que não faz parte da minha área. Claro, eu não tô criticando o feminismo, mas eu simplesmente não é uma causa pela qual eu luto. Então, se você quer sair um pouquinho da linha igual a mim, eu recomendo que leia A Teus Pés, de Ana Cristina César. Também pesquisei um pouco sobre ela, tem umas paradas muito interessantes sobre a época dela, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, caros leitores. E é isso, um beijinho e tchau, tchau!